A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. E hoje eu quero expressar algo escatológico, 3 motivos que causam nossas dúvidas de má interpretações, más aplicações dos textos bíblicos, principalmente dentro da escatologia. E eu quero transmitir neste vídeo para você. Eu fiz uma enquete e publiquei no Stories no Instagram sobre a vinda de Cristo, se seria antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. 90% colocou antes e a minoria colocou depois. Nós temos aí 2 grupos, o pré e o pós-tribulacionista. E o pré acredita que a igreja não passará pela grande tribulação, o pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação. Nós temos relatos bíblicos, nós temos textos bíblicos que nos enfatizam claramente que a igreja não passará pela grande tribulação. Todas as vezes que Deus ele vai trazer um juízo, Deus ele sempre livra o justo. Nós temos aí o caso de Noé. Toda vez, o momento que Deus ele foi trazer o juízo do dilúvio, Deus ele permitiu que Noé e sua família adentrassem a arca. Lembra também de Sodoma e Gomorra, quando Deus foi destruir, ele permitiu que Ló e sua família saíssem de Sodoma e Gomorra? Você lembra? Nós temos diversos textos que nos deixam claramente evidenciados que a igreja não passará pela grande tribulação. Alguns pós-tribulacionistas dizem que muitas pessoas forçam os textos bíblicos dizendo que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós temos um texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que nos diz que como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Todo o mundo. Para tentar os que habitam na terra. Muitos dizem que os pré utilizam essa passagem aqui para dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. E nós temos aqui algo que é mais a parte pedagoga, né, a língua portuguesa, que envolve uma simples leitura, nós conseguimos entender. Se a igreja de fato fosse passar pela grande tribulação, o texto ele sairia da seguinte forma: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Mas aqui não está na hora, está da hora, é do momento. Então a igreja não vai passar pela grande tribulação. Se a igreja fosse passar aqui seria na, mas não é na, é da. É interpretação. É interpretando correto o texto bíblico. Não tem um tipo de força aqui para uma má interpretação. Não. É o que o texto nos diz. A Bíblia nos enfatiza isso, nos evidencia isso. A igreja ela só aparece do capítulo 1 ao capítulo 4 de Apocalipse. Depois nós não vemos a igreja do Senhor. Nós só vemos destruição, juízo. Nós só vemos as 7 salvas da ira de Deus. A igreja ela só vai aparecer no capítulo 19 de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. Não é nessa terra, mas sim nas mansões celestiais. A igreja não passará pela grande tribulação. E agora eu quero entrar com você que isso eu dei só alguns exemplos, mas tem muitos outros. Depois eu vou trazer um outro vídeo mais aprofundado em relação a isso. Mas agora eu quero falar com você de 3 motivos que causam dúvidas de má interpretações, tanto biblicamente geral, quanto em si, especialmente em Apocalipse, esse livro tão magnífico, que em Apocalipse 22 diz: bem-aventurado é aquele que guarda as palavras deste livro. É um livro magnífico. Fala da igreja do Senhor nas bodas do Cordeiro. Fala do milênio. Fala do novo céu, da nova terra. Fala que não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza. É um livro magnífico, mas muitos não interpretam de maneira certa.
E esses são os motivos. Pedagogicamente falando, existe aí 3 doutrinas de fé cristã, que são a parte de estudo, que são a parte mais fácil, o menos fácil e o mais difícil. A parte mais fácil é na parte do projeto da salvação, a menos fácil é os dons espirituais e a mais difícil é a escatologia, a volta de Cristo. E os três motivos que causam essas dúvidas, o primeiro é a falta de intimidade com o Espírito Santo. Vocês vão de concordar comigo que é o Espírito Santo que nos dá entendimento das Sagradas Escrituras. Eu posso ter um conhecimento... Sim, mas se eu não tiver a intimidade com o Espírito Santo para entender esse livro magnífico, sagrado, como que eu vou conseguir interpretar de forma saudável, correta? Lembra que uma certa vez Jesus disse a Nicodemos? Nicodemos, se eu te falando essas coisas você não entende, imagine se eu te falar as coisas celestiais, como que você vai entender as coisas celestiais? Aí Jesus pega, Nicodemos, você tem que nascer na água e no Espírito. Você tem que ter intimidade com o Ruá, com o Espírito de Deus. Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo porque ele vai fazer você interpretar, ele vai te ajudar a ter uma interpretação correta das Sagradas Escrituras. Eu falo num contexto geral, mas especialmente em Apocalipse, a escatologia. Primeiro motivo, a falta de intimidade com o Espírito Santo. Segundo motivo, o conhecimento desorganizado. Tem pessoas que não têm um conhecimento organizado das Sagradas Escrituras. Pega um pouquinho aqui, eu quero aprender um pouquinho de escatologia, um pouquinho do Antigo Testamento, um pouquinho do Novo Testamento. Não sincroniza. Tem coisas em Apocalipse que tem a interpretação em si dentro da própria Bíblia. No livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, no livro de Daniel, dentre outros livros, de Sofonias, 1 Tessalonicense, e que as pessoas não sabem. Pensam que Apocalipse se auto-interpreta sozinho, mas não. Tem outros livros para a gente entender o contexto dele, que sincronizam, que fazem essa sincronia. Então o conhecimento desorganizado faz com que interpretamos de forma errada. Assim como o Salmo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, poucas pessoas entendem esse Salmo. Não é que quando eu estou com o Senhor, todas as coisas não vão me faltar, não. O salmista estava dizendo, pode me faltar tudo, menos a presença do Senhor. Então nós temos que ter esse conhecimento organizado das Sagradas Escrituras. Terceiro motivo, conhecimento explicativo. Quais fontes que você está buscando de explicação bíblica? Existem várias explicações humanas, humanicamente falando, que são heresias. São heresias. São conhecimentos humanos que as pessoas auto-interpretam que não tem absolutamente nada a ver com as Sagradas Escrituras. Cuidado o lugar onde você está buscando explicações bíblicas. Cuidado. Primeiramente, tem intimidade com o Espírito Santo que ele vai te ajudar a interpretar. Ele vai te instruir, ele vai te guiar. Porque voltando no motivo 2, o conhecimento desorganizado, é o que diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 2, que a palavra é como se fosse uma espada de 2 gumes. E esses gumes, eu vou falar como o pastor Napoleão Falcão fala, são 2 coisas. Primeiro gume é a interpretação, segundo gume, a aplicação. Se eu interpreto de uma maneira errada, eu vou aplicar de uma maneira errada. Devemos ter o conhecimento organizado e devemos buscar fontes saudáveis. Cuidado, enfatize e tenha intimidade com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Porque é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que vai nos instruir, é a palavra que nos vai guiar
que vai nos fortalecer e que vai nos fazer ter uma interpretação saudável é a própria palavra, a própria Bíblia. Ela dá as perguntas e ela mesma se responde. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Organize o seu conhecimento. Busque fontes saudáveis, que assim você terá uma boa interpretação e uma boa aplicação. Eu espero que você venha refletir e parar, pensar da onde você está buscando as fontes e como que está a sua organização bíblica. Que Deus venha abençoar você grandemente. Obrigado por assistir esse vídeo. Que o Senhor Deus possa derramar as mais copiosas bênçãos sobre você, sobre sua casa e sobre sua família, em nome de Jesus.